Olá, meus irmãos, boa noite. Aqui Pastor Arley, Sara Araucária. Que bom ter a sua companhia neste culto abençoado que já está começando. Nós estamos localizados na rua Vitor do Amaral, número 1156, no centro de Araucária. Venha nos fazer uma visita. Nós ficaremos felizes em recebê-los aqui nesta igreja, que é uma igreja em movimento, uma igreja abençoada, apaixonada em fazer a obra de Deus. Nós temos um número, a nossa secretaria está à sua disposição. Você pode entrar em contato através desse número, fazendo pedidos de oração. Nós estamos realmente à sua inteira disposição. Queridos, ainda dá tempo. Participe, seja um participante deste culto, não apenas assistindo, mas você pode enviar o link deste culto para um amigo, para um familiar. Se envolva, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Meus irmãos, ótimo culto, Deus abençoe, que Deus fale no teu coração, fique na paz. Boa noite, igreja. Boa noite aos queridos que me acompanham pelas redes sociais, sejam bem-vindos novamente, bem-vindos ao nosso culto. Dá tempo de você compartilhar, compartilhe nosso link, abençoe alguém que está precisando de uma palavra nessa noite. Nós estamos trabalhando esse livro, você que deseja adquirir, é maravilhoso esse livro da nossa bispa, a bispa Lúcia Rodovalho, Vitória nos Relacionamentos. Queridos, nada é tão atual quanto esse livro. Então, você que deseja adquirir, nós vamos trabalhar durante todo o mês de abril esse tema, nesse livro, esse livro da bispa. E hoje o nosso tema é Vitória nos Relacionamentos, livre-se de mágoas e ressentimentos. E eu quero orar com você antes de nós meditarmos na palavra. Eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça, fechar os teus olhos, para que nós possamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos porque estamos na tua casa, te louvamos, Pai, pela tua presença, te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus poderoso, que cuida de nós, e sabemos que a família, os relacionamentos estão no teu coração, é teu projeto para o homem, para a mulher, que seja plena, que seja pleno dentro do relacionamento. Não existe, Senhor, multiplicação, não existe fertilidade na solidão. Não existe, Senhor, crescimento na ausência de um companheiro, de uma companheira, de uma família. Por isso nós hoje queremos que o Teu Espírito Santo fale conosco, porque nós queremos ser multiplicados, nós queremos ser abençoados e plenos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero ler um texto com você, creio que você já conhece, Gênesis 2, aonde Deus cria a mulher, Gênesis 2, versículo 18. Fala assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ah, queridos, eu acho que essa última palavra aí é que pega mais um pouquinho, Que lhe corresponda. Quando nós pensamos em corresponder, a gente pensa que o outro vai dar aquilo que nós queremos. Não é verdade? Então, quando Deus falou assim, olha, eu vou criar Eva, para que ela seja companheira e que ela lhe corresponda. Deus espera que você corresponda ao teu cônjuge. Deus espera que eu corresponda, que eu corresponda aos meus filhos. O que é esse corresponder? É saber relacionar. E esse é um mal que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos. Nós não sabemos, às vezes, nos relacionar. Nós temos dificuldades no relacionar. E é por isso que esse tema é tão forte, é tão importante. Nós pensarmos sobre isso, nós pensarmos dentro da palavra de Deus, como é importante relacionar. Deus olhou para o homem e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Sabe por quê, queridos? Tem um ditado popular, que você já deve ter ouvido, que é melhor, que uma cabeça só, duas cabeças pensam melhor que uma só. E a Bíblia fala mais, que é melhor serem dois do que em um. Então, relacionar está no coração de Deus. Quando Deus criou o homem, relacionou com ele, ele falou, não, mas eu sou um ser supremo, eu sou um ser divino. Ele precisa relacionar com alguém igual a ele. Nós podemos ter relacionamento com Deus, mas Deus quer que você relacione com pessoas falhas como você, pecadores como você. Por quê? Porque nós só aprendemos a relacionar com iguais, com pessoas iguais a nós. Não tem como
como nós temos um relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento com Deus é diferente. Ele é maior do que nós, Ele é supremo, Ele é santo. Quando que eu sou trabalhada nos meus relacionamentos? Quando eu relaciono com alguém igual a mim, tão falho quanto eu. E é isso que Deus espera de nós como igreja, que nós venhamos saber relacionar. Em primeiro lugar, com a nossa família, porque não existe relacionamento bom lá fora se você não sabe relacionar com quem está com você todos os dias. Nós somos treinados por aquele que está na nossa cama, você que é casado. Você é treinado pelo teu cônjuge. Ele te treina. Ai, pastora, mas é difícil mesmo, né? Se alguém disser que é fácil, eu vou dizer para você que você está me mentindo, porque é muito difícil ser treinado pelo cônjuge. Primeiro, porque nós temos uma disputa de poder, né? Nós temos essa dificuldade de sujeitar. Não digo até sujeitar, eu digo ceder. É muito difícil ceder. Os dois querem ter razão. É muito difícil ceder. Então, Deus, sabendo disso, colocou o homem para relacionar. Porque existe uma forma de relacionar. É com a presença de Deus dentro da nossa vida, dentro da nossa família. Quando nós aprendemos a relacionar? Quando o Espírito Santo entra em nós. Porque o Espírito Santo traz algo que se chama temperança. A temperança é saber ceder. Não é se submeter, é ceder para que um projeto maior se realize, que é a família. Então, queridos, nós precisamos da presença de Deus. E Deus queria mostrar isso a Adão e Eva. Vocês precisam ceder um ao outro. Só que, nessa história, Adão cedeu mais do que Eva. Não houve uma conversa. Ela tomou uma decisão sozinha. E levou a decisão a ele e ele sujeitou-se. Ele sujeitou-se à decisão dela. E ali, Deus mostra para mim e para você que não existe relacionamento. Não vamos dizer perfeito, porque perfeito não existe. Não existe relacionamento que seja pleno, que tenha sucesso, sem a presença de Deus. Toda decisão que nós tomamos sem consultar ao Senhor, nós falhamos, porque nós somos imperfeitos. E é isso que Deus estava mostrando. Eva, Adão, vocês decidiram sem mim. Vocês fracassaram. E é isso que nós não queremos. Nós queremos ter sucesso. E é por isso que nós precisamos da presença de Deus. Então, relacionar é muito difícil. É muito difícil relacionar. Sabe por quê? Porque nós temos as nossas vontades. Nós temos as nossas vaidades. É muito difícil ceder para o outro. É muito difícil dizer, não, eu estou querendo que o meu ego, seja cuidado. É complicado. Então, nós precisamos ter o discernimento do Espírito para entender quando é o meu ego que está querendo se sobressair, quando minha vaidade está falando mais alto, quando eu preciso ceder. Isso não é só para o homem, é para o homem e para a mulher, é também para os filhos. Às vezes os filhos, eles querem se sobrepujar sobre os pais, e ele precisa saber que ele tem que ceder, que ele precisa às vezes dizer, não, isso aqui é uma vaidade, eu preciso ceder. Mas é o Espírito Santo, queridos, que nos traz essa direção, é o Espírito Santo que nos mostra isso. E por que nós somos assim? Porque nós temos uma herança, diga herança. Você tem dentro de você o DNA da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Está tudo aí dentro de você. Se você parar um pouquinho para pensar, quem foi seu avô, quem foi seu bisavô, quem foi sua avó, os hábitos que eles tinham, a cultura, a herança, a genética que está dentro de você. Isso influencia nos seus relacionamentos. O que eu recebi dos meus pais me faz decidir hoje. E a minha mãe e meu pai receberam dos pais deles, e assim consecutivamente. Nós não somos folhas soltas, nós estamos presos numa árvore, que é a árvore genealógica. Você veio da onde? Você não nasceu, se diz lá no sul, na chocadeira, A gente nasceu de uma raiz. Você tem uma raiz. Quem são seus pais? Quem são seus avós? Você tem uma influência dentro de você, da sua família. E quando nós casamos, essa influência vem. Eu trago da minha família, ele traz da família dele. E aí é muito complicado, quando essas culturas se encontram. E eu quero ler um texto com você, que está em 1 Crônicas, que conta a história de um homem, do Jabes. Eu creio que alguns já conheçam, 1
1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Queridos, Jabes, ele nem sempre foi o homem mais respeitado. Ele era o menor entre os irmãos, por causa do nome dele. Porque o nome dele significava muitas dores. O que eu quero dizer para você? A escolha do seu nome tem a influência da sua mãe e do seu pai. O que sua mãe e seu pai passaram no período que você nasceu influenciou você. E é por isso que nós temos essa herança que nós trazemos para dentro do casamento, nós trazemos para dentro da família. Jabes, ele sentiu o peso do nome dele. Ele falou: Deus, eu não quero mais ter esse nome. Muda meu nome, Senhor. Eu quero ser respeitado, eu quero crescer. Ele sentia que o nome dele era uma entrave para a vida dele. Mas não é o nome em si, mas é a herança que a família traz. É o que os teus pais injetaram em você, dentro da sua ignorância. Aquilo que você carrega como carga genética, como cultura. Isso atrapalha teu casamento, isso atrapalha teus relacionamentos. Se nós não entendermos como Jabes entendeu, que a vida dele estava atrasada, estava travada por uma herança que ele trazia, e ele orou a Deus: Deus, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser um homem respeitado, aumenta as minhas terras, me abençoa, Senhor. Queridos, nós precisamos entender nossas limitações. Se você tem erros, falhas no teu casamento, nos relacionamentos, você precisa te repensar. Deus, o que é isso? De onde vem isso? Isso é herança que eu estou trazendo da minha casa? Eu aprendi isso com a minha mãe, com a minha avó. De onde eu estou trazendo isso, Senhor? Eu não quero mais esse ciclo. A única coisa que muda, queridos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai mudar isso em você. Amém? E eu quero mostrar um outro relacionamento para vocês, um relacionamento ruim, que Abel, né? O filho da Eva, o filho do Adão, que não souberam relacionar, não sabiam relacionar com Deus, eles seguem nesse ciclo de relacionamentos ruins. Quantas pessoas você conhece que casa separa, ela vive um ciclo de relacionamentos ruins? É porque não quebrou, porque ela não entendeu que ela tem que se desfazer de uma carga que ela está carregando, uma carga que ela traz lá do passado. E Abel e Caim, eles traziam uma carga ruim dos pais de Adão e Eva, porque Adão e Eva não souberam relacionar com Deus. E aí o que acontece aqui? Vamos ver. Gênesis 4, 18. Deixa eu confirmar. Não, 4:14. Diz assim: hoje me expulsas, aqui já falando depois que Caim já tinha matado Abel, né? Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Abel, queridos, matou seu irmão. Sabe por que ele matou o irmão? Porque ele não suportou relacionar com ele. Ele não suportava Abel. Ele não aguentava ver Abel oferecendo ofertas a Deus. E quando nós estamos irritados e estressados, porque nós somos afrontados por alguém da nossa casa, da nossa família, você escuta algo que você não gosta, a primeira coisa que se acende em você é a ira. Caim se incendeia de ira, porque ele não aceitava aquele irmão, o comportamento daquele irmão. Ele se sentia frustrado. E a ira tomou conta dele. E Deus fala para ele: por que o teu rosto está transtornado? Por que você está irado? Deus questiona para ele, Deus pergunta para ele. Queridos, o inimigo, ele quer levar você a isso, através das frustrações, que a ira invada a sua vida, que a raiva entre na sua casa. Quando isso acontecer, pare. Eu não posso tomar nenhuma decisão irado. Casal, quando começa a brigar, pare. Sabe, queridos, tem palavras que não voltam. As palavras não voltam para dentro da boca. Se você for rude, se você for agressivo, se você falar palavras duras, jamais vai ser apagado.
Você pode pedir 1000 perdões. Está lá na memória. Passa 20 anos. A pessoa lembra, sabe aquele dia lá, você me falou isso. Então, a palavra, ela precisa ser pesada, ela precisa ser medida. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Você está irritado? Fala, Espírito Santo, é melhor eu calar. Fecha minha boca, Senhor, porque eu não quero falar. Porque uma palavra colocada no momento errado, ela traz morte. Não é morte física, né? Às vezes até acontece. Mas é a morte do amor. É a morte da convivência, a morte da empatia, de estarem juntos. Traz a morte. É isso que aconteceu com Caim. Ele matou primeiro o irmão no relacionamento, e depois ele matou fisicamente. Então, quando nós falamos palavras que ferem o outro, a primeira coisa que nós matamos é o amor. Depois a gente vai matando a convivência, porque a gente não consegue mais conversar com a pessoa. Quantas pessoas ficam anos sem se falar? Pais, filhos, sogra, qualquer tipo de relacionamento. Porque palavras são duras demais. E a pessoa não consegue perdoar. Então, Caim, ele não suportava relacionar com esse irmão. E a raiva toma conta dele, a ira toma conta dele. É por isso, queridos, que nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é temperança. O Espírito Santo vai falar para você, fique quieto. É melhor você não falar. Ou então, fale, é hora de você falar. Amém? Então, o Espírito Santo é que equilibra os relacionamentos. Aonde não tem presença do Espírito Santo, tem briga, tem contenda, tem murmuração, tem toda sorte de divisões. Por quê? Porque não tem a presença de Deus ali. Não tem o Espírito Santo ali. Então, o Espírito Santo, ele traz isso para nós. É hora de falar, é hora de calar. Sucesso no relacionamento, saber falar, saber calar. Você quer ser feliz com os teus filhos, com a tua família? Saiba como falar, saiba como calar. Amém? Amém? Então aí a igreja está aí, os irmãos estão me acompanhando. É muito complicado, queridos, a pessoa que não sabe falar. Ontem, nós estávamos discipulados e o bispo falou que nós temos que nos afastar de 3 pessoas. Anota aí na tua agenda. Do preguiçoso, do fofoqueiro e do briguento. São 3 péssimas influências. Fofoqueiro, preguiçoso e o briguento. Se afaste dessas pessoas, porque elas só trazem influências ruins para nós. Nós não podemos estar com essas pessoas. Se a tua mulher, teu marido é briguento, começa a orar, fala, Senhor, traz um espírito de paz. Não entre na briga, queridos, porque a confusão vai ser maior. Não vai ter relacionamento, não vai dar conta. Se vocês começarem, os dois entrarem nessa briga. Então, queridos, as frustrações, elas endurecem a alma. As frustrações endurecem a alma. Caim estava com a alma amarga pela frustração. Sabe por que ele estava frustrado? Porque Deus não aceitou a oferta dele. E ele falou, por que Deus ama mais meu irmão do que a mim? Por que Deus aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha? E ele se frustrou. Nunca fique frustrado porque alguém é mais abençoado que você. Ah, fulano recebeu uma benção maior. Fulano tem uma casa melhor. Dê glória a Deus, seu tempo vai chegar. Cada um de nós tem sua bênção determinada. Então, a frustração, ela não pode entrar nas nossas vidas, porque ela endurece a alma. Nós não podemos entrar nisso. Precisamos achar o equilíbrio. Então, queridos, eu quero fechar aqui com esse texto aqui que Deus fala com Caim. Ele fala assim no 14, Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Sabe, queridos, nesse texto tem um sinal. Deus coloca um sinal em Caim, para que ninguém o matasse. Você pode, queridos, ter passado por muitos momentos difíceis da tua vida. Você já pode ter separado, casado, ter um relacionamento quebrado. Mas eu quero dizer para você, Deus tem um sinal para colocar em você. E ninguém mais vai matar os teus relacionamentos. Amém? Ninguém. Ninguém tem autoridade para nos julgar.
Deus não dá essa autoridade. Ah, você fez isso. Não, Deus já nos purificou através do sangue de Jesus. Mas nós precisamos do sinal. Você quer ter sucesso nos teus relacionamentos? Deixa Jesus te marcar. Deixa Deus colocar um sinal em você, para que o inimigo não entre mais nos teus relacionamentos. Nós fechamos essa porta hoje. Amém? Nós fechamos isso, porque Deus não nos julga como o mundo nos julga. Deus nos perdoa. Deus perdoa Caim. Deus falou, não, Caim, não vai ser assim, não. Eu vou te pôr uma marca, e quem chegar perto de você, 7 vezes será vingado. Ninguém vai te tocar. E ele tinha matado o irmão dele. Então, aqui já tipifica Jesus. Jesus veio para curar os nossos relacionamentos. Jesus veio para entrar na tua vida, para trazer a temperança, para você aprender a conviver. Leve essa palavra para casa. Lembre, você é herança da tua família. Pense se você não está fazendo igual seu avô, sua avó, seu tio, sua mãe, e não está permitindo que Deus traga o equilíbrio para os teus relacionamentos. Eu achei muito forte isso, queridos. Deus quer que nós venhamos relacionar, porque não existe felicidade na solidão. Não existe. Não existe fertilidade. Não existe multiplicação quando nós estamos sozinhos. Então, Deus quer nos fazer frutíferos. Deus quer que sejamos plenos, sejamos felizes, que nós sejamos modelo. Isso é difícil, né? As nossas famílias têm que ser modelo para as pessoas que estão lá fora, tristes, chorando, que não sabem conviver. E é por isso que as famílias cristãs são tão atacadas. Mas Deus, nessa noite, quer dizer para mim e para você que a presença dele está sobre nós e que o Espírito Santo vai nos ajudar, que nós temos um sinal e que nenhum demônio vai chegar na tua casa, se você deixar o Espírito Santo dirigir a tua família. Amém? Fique de pé. Vou pedir para o pastor orar por você que está me acompanhando pelas redes sociais. Coloca teu pedido de oração. Coloca na presença do Senhor. Talvez você esteja aí pensando em se separar, tá, né, com relacionamento quebrado com alguém da tua família, filhos, algum familiar. Eu quero dizer para você, Deus quer interferir, Deus quer enviar um anjo lá, acalmar as coisas, trazer a paz. Não há nada mais importante numa família do que ter paz. Você poder entrar para dentro da sua casa, você poder usufruir do seu lar com paz. Então, vamos orar nessa noite, o pastor vai estar orando. Fecha os teus olhos, irmãos. Vamos orar. Senhor meu Deus, assim como aquele homem foi colocado em sinal, hoje nós temos o selo da promessa. Oh, Pai querido, promessa que aquele que abre o coração para o Senhor recebe. Então, ó Deus, nós pedimos que os conflitos, as agressões cessem no meio da tua igreja. Sabemos que diferenças sempre haverão, mas união é o caminhar dos diferentes, e aqueles que têm o teu Espírito Santo, eles têm essa marca da promessa. Ajuda, Pai, a tua igreja, por mais diferente que seja um dos outros, em casa, as nossas famílias, que possamos, Senhor, escrevermos uma história de vitória, uma história, Pai, de conquistas, porque ninguém conquista dividido, ninguém conquista com as diferenças estando escritas e todo dia sendo relembradas. Se a nossa família é o laboratório da nossa missão, eu não terei uma boa missão fora, no trabalho, na convivência na sociedade, na faculdade, na escola, se eu não tiver a química certa, que é o amor. Por isso, Pai, que esse laboratório, que é a família, possa nos trazer através do Espírito Santo a vitória. Família, laboratório da minha missão. Que possamos, Senhor, ter uma família abençoada. Que esta palavra, Pai, que foi hoje dividida com todos nós aqui, foi compartilhada, seja uma bênção em nossas vidas. Que possamos, Pai, pensar 2 vezes antes de falar.
Sabemos que o teu filho, ele falou que o homem deveria fazer isso, ser pronto para escutar e tardio para falar, porque ele sabe o peso de uma palavra. Oh Deus, nos dá, Senhor, essa sabedoria, nos ajuda para que possamos ter uma família aqui, como igreja, várias famílias saradas. Sara a nossa terra, meu Senhor. A terra é sarada a partir das famílias. Foi assim com a família de Adão, foi assim com a família de Noé entrando na arca. Várias famílias, Pai, o Senhor ama a família. Por isso, Pai, nós pedimos pela nossa família. Abençoa as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento orar também pelo Carlos, que é o pai da nossa irmã Paula. Abençoa a vida dele, Pai. Ele está precisando do teu apoio, precisando da tua mão poderosa sobre a vida dele. Ajuda ele, Pai, para que a Paulinha, que a família esteja feliz, Pai. Nós amamos essa família e pedimos que haja um pronto restabelecimento sobre a vida do Senhor Carlos, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelo pastor Serginho, do nosso Arena Água Verde, a nossa cidade de Curitiba, que hoje perdeu uma irmã. Oh, Pai, traz o consolo para essa família, a pastora Rose, sua mãe, que hoje perdeu uma filha. Oh, Deus querido, traz o consolo, Pai, ajuda essa família. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, e já te agradecemos por cada irmão que esteve nos acompanhando pelas redes sociais. Abençoa, Pai, a vida deles, como os nossos irmãos que estão presentes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, pode sentar, por favor, os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus abençoe, fique na paz, obrigado pela sua companhia, e até o nosso próximo culto no Arena Jovem, às 19 horas no sábado. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, obrigado por assistir o nosso culto. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado. Então, compartilhe esse link com alguém que você ama. Não deixa passar. A bênção é para todos nós. Tem algum familiar, algum amigo que precisa ouvir essa palavra, precisa participar desse culto. E não esqueça, dê o seu like, faça a sua inscrição, ative o sininho. Por quê? Para você receber as nossas notificações. Até o próximo culto. Que Deus abençoe. Uma ótima noite.